Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de História, a gente vai usar o módulo 1, tá? Nosso livro do módulo 1, a partir da página 295, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais a respeito do engenho de açúcar. O que foi esse processo, né? Como que se deu, e a partir também da utilização da mão de obra africana, certo? O engenho de açúcar ele começou primeiro com a utilização da mão de obra africana, aliás, indígena, como nós já vimos. Depois houve a necessidade de mais pessoas trabalhar, porque essa produção ela começou a crescer muito, e aí precisava-se de mão de obra. Daí, a partir da utilização da mão de obra africana, foi ainda mais que esse processo cresceu, tá? Então, a partir da página 295, deixa eu botar aqui para ver se vocês olham melhor, mas vocês vão observar direitinho aí no livro de vocês, que fala que nos primeiros séculos da colonização, a maior parte dos africanos, eles eram trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos, né? Então houve a necessidade, e aí a partir da exploração da mão de obra africana foi que os engenhos, né, a produção de açúcar cresceu mais, e aí a colônia começou a exportar a maior parte desse açúcar para fora, porque nesse período o açúcar era um produto muito raro, e por existir, né, ele se tornava também muito caro. E daí os senhores de engenho, né, os comerciantes, os grandes comerciantes, principalmente lá da Europa, começaram ainda mais a enriquecer através desse produto, tá? Na gravura que tem aí de vocês, na cultura, certo? Nós temos as 4 etapas, que eu mostro aqui pelo computador. Vocês têm a senzala, não é? A imagem, dá pra ver a senzala, essa primeira aqui, tá? É a senzala. Como é que funcionava, tá? Então, a senzala era a moradia das pessoas escravizadas, certo? Geralmente era muito simples e não tinha móveis, e no seu interior não tinha qualquer conforto, não tinha qualquer luxo nesses locais, certo? Eles tinham lá no máximo algo de tecido, ou até mesmo madeira, tá? Palhas para eles deitarem, tá? Não tinha móveis ou alguma coisa assim luxuosa, né? Ou até mais simples também não existia, certo? Era onde os escravos ficavam separados. Logo em seguida, aqui no livro de vocês, a gente pode observar bem aqui, mas mostrando aqui para vocês, mas dá para observar bem direitinho no livro de vocês, tinha a casa do engenho, que era justamente o engenho em si, tá? Onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar, e a partir desse caldo era produzido o açúcar, certo? Mais acima aqui, tá? No livro de vocês, como eu já falei, dá para vocês acompanharem melhor, nós temos a Casa Grande. O que era a Casa Grande? É onde moravam os senhores de engenho. Era a parte luxuosa do local, tá? Era a parte da construção com vários cômodos, certo? Vários móveis luxuosos, os quartos dos senhores, né? Era bem luxuoso, era bem amplo, bem grande, tinha todo um conforto que não existia aqui na senzala, certo? Mais acima aqui, nós temos o esquema, nós temos a capela, que era onde eram localizadas, realizadas as cerimônias, certo? Religiosas, como casamentos também e batizados, tá? E aí tem esse esquema, senzala, a casa de engenho, a casa grande e a capela. Então, cada um era separado, ok? Lá na página seguinte, na página 296, vou mostrar aqui para vocês, página 296, nós temos a produção de açúcar. O que era a produção de açúcar em si? Então, hoje o açúcar é um produto facilmente encontrado nos supermercados, nos pequenos comércios, né, nas feiras, a gente encontra facilmente. Mas nessa época não era assim. O açúcar era um produto muito raro.
Como eu falei, por ele ser muito raro, ele era muito caro. Então, só as grandes pessoas, as pessoas mais ricas, né, a elite, a burguesia, é que tinha acesso a esse açúcar. Ele era fabricado, ele era feito, extraído de maneira por pessoas muito pobres, muito maltratadas, que no caso eram os escravos, mas eles não tinham essa liberdade, né, para estar usufruindo do açúcar. Ficava boa parte aqui do açúcar no Brasil, mas a maior parte ia para a Europa, certo? E aí, como eu disse, ele era um produto muito raro e caro. E a partir da produção do açúcar, esses senhores de engenho se tornaram muito ricos, né? Os comerciantes se tornaram muito ricos, certo? Quase todo o açúcar produzido era levado lá para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho, né? Como eu falei, com grandes comerciantes europeus, tá? Desculpa. Além disso, os impostos eram cobrados sobre a produção, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e a comercialização do produto, certo? Enriquecendo ainda mais a coroa portuguesa, ok? Nós temos o trabalho de engenho, está aqui no livro de vocês, ainda na página 296. Os senhores de engenho, tá? Aqui só já tem aqui para vocês. Nós temos, né, os trabalhos nos engenhos, melhor dizendo. Então, a produção de açúcar, ela envolvia muitas pessoas, uma mão de obra com bastante ampla, né? Então, a maior parte era realizada pelos trabalhadores escravizados, certo? Pelos trabalhadores escravizados, a maior parte da mão de obra era realizada por eles. E nos períodos da colheita da cana-de-açúcar, eles trabalhavam até 18 horas por dia. 18 horas, tá? Então, era muito tempo. Hoje, a média para se trabalhar, para um trabalhador certinho, com a sua carteira, aquilo que é estabelecido por lei, né, são de até 8 horas. E aqui, a gente tem trabalhadores que levavam até 18 horas, ou podia ser até mais, não é? A gente não sabe, a gente pode até dizer isso, que levava até mais alguns, né? Então, ao longo da jornada desse trabalho, eles estavam sujeitos a castigos e aos maus tratos. Por isso, eles eram escravizados, eram maltratados, tá? Então, parte também dos trabalhadores estavam nos engenhos, na produção de açúcar, e também a outra parte de escravos também ficava nos trabalhos domésticos. Quem estava nos trabalhos domésticos também estava sujeito a castigos, a maus tratos, certo? Mas aqui, muito difícil, existiam alguns que estavam melhor do que esses que estavam lá nos engenhos. Mas como eu falei, qualquer coisa errada, eles eram maltratados, eles eram castigados, eles eram totalmente humilhados por isso, certo? E aí essa questão, né, de serem escravizados, maltratados e humilhados durante muito tempo. Na Casa Grande, por exemplo, eles trabalhavam na limpeza, na preparação do alimento e cuidavam dos filhos dos senhores de engenho, certo? Então, era algo bem puxado, bem cansativo. Lá na página 298, nós vamos aprender um pouquinho aqui, 298, sobre a sociedade colonial. O que era a sociedade colonial? Então, no período colonial, as famílias eram patriarcais, certo? Ou seja, os membros da família, os chefes de famílias, eram comandados por homens. Os homens, eles eram autoridades máximas naquela casa, tá? Eles eram responsáveis não só pela alimentação, mas por tudo, né? Pela responsabilidade total da casa. Ele que realmente mandava e desmandava, era patriarcal, certo? Nessa época, as mulheres, elas não tinham liberdade com as suas próprias escolhas, tá? Se a mulher quisesse estudar ou se formar alguma coisa do tipo, não podia. A mulher, ela era treinada, de uma certa forma, assim falando, né,
ela era treinada a ser uma boa dona de casa, mãe, tá? Era isso que a mulher era preparada, para ser mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa senhora. Somente isso. Ela não trabalhava, algumas estudavam, mas aprender a ler e pronto, e acabou, e muitas das vezes era só aquilo e pronto. Outras não tinham nem acesso a isso, a estudos, certo? Mas as mulheres de famílias mais ricas, elas aprendiam a ler, elas estudavam, mas elas não eram independentes, tá? As mulheres nesse processo, as meninas, como eu falei, elas eram educadas para casar, ser boa dona de casa, boas esposas, boas mães e pronto. Não tinham a liberdade que nós mulheres temos hoje para estudar, para trabalhar, para ser independente, e temos a liberdade de fazermos o que desejamos da nossa vida, tá? Se quisermos ter filhos, se não quisermos, se quisermos, a gente quer estudar em tal escola, fazer tal faculdade, a gente tem essa liberdade hoje. Nessa época não existia isso, certo? Então, os senhores de engenho, isso no período da sociedade colonial, tá? E aí, como eu falei, ela era totalmente patriarcal. A sociedade, ela foi marcada nessa época pela economia agrícola, que enriqueceu grandes proprietários rurais e colocou em cargos de comando da administração do Brasil, tá? Certo. E aí existiam também os trabalhadores livres, tá? Ainda continuando aí na 298, os trabalhadores que eram livres. Esses trabalhadores livres, eles eram de maioria muito pobres, extremamente pobres, tá? Eles tinham pouco poder aquisitivo, não eram pobres. Então, eles também não tinham muita influência na sociedade, E aí, eles trabalhavam em melhores condições do que esses escravos, mas também eles não tinham influência na sociedade, não eram pessoas ricas, mas eram livres, né? Eles eram os pobres, livres, mas também não eram ricos, ok? Essas mulheres ricas, ou melhor, essas mulheres pobres, elas trabalhavam na lavoura e cuidavam do serviço doméstico, certo? Em geral, ela devia obediência a alguma figura masculina, certo? Algum parente, algum marido, alguma família, alguma figura masculina. Ainda continuando na questão das mulheres não terem independência, tá? Seja rica, seja pobre, elas não tinham independência, não tinham autonomia para dar continuidade à sua vida, certo? Elas não tinham essa autonomia, não tinham essa liberdade, tá? Elas não tinham esse direito, como eu falei, seja rica ou seja pobre, certo? Essa era a sociedade colonial. Ela era marcada pelo patriarcal, né? Ela era patriarcal porque era comandada por homens, seja o marido, seja um filho, um irmão mais velho ou até mesmo mais novo, certo? Não era comandada pelas mulheres. E existiam também essas questões dos trabalhadores livres, mas esses trabalhadores livres eram os trabalhadores, as pessoas pobres que não tinham poder aquisitivo e também tinham pouca influência na sociedade, certo? Eu vou deixar para vocês a atividade referente à nossa aula de hoje, certo? Da página 298, página 298, módulo 1, História, certo? Fiquem bem, até a próxima.